Oi! Depois de mais de um ano do último vídeo nesse canal, estou aqui de volta para mais um vídeo falando uma palavra que o Senhor acabou de me entregar no devocional. Glorifico a Deus por eu poder estar aqui de volta. E é isto. A palavra que eu quero falar hoje é sobre os propósitos do Senhor. Eu tenho vivido uma fase na minha vida em que vivido pessoalmente e eu tenho visto que o Senhor ele tem propósitos e que ele vai cumprir de um jeito ou de outro. Eu tenho visto na minha vida muitas, às vezes, portas fechadas, outras abertas, e quando é uma porta fechada, eu quis, e ainda, infelizmente, de vez em quando ainda tento culpar várias pessoas, às vezes culpar o Senhor do porquê essa porta fechada, sendo que eu fiz tudo certo. Mas o não de Deus, ele é uma proteção. E o Senhor tem me ensinado que ele permitiu essa porta fechada, ele permitiu alguém fechar essa porta, e foi ele mesmo que fez, foi a mão do Senhor. E eu tenho que glorificar a Deus por isso, porque ele é fiel. E todos os propósitos do Senhor são bons. Desde o momento que Deus nos dá uma promessa, até o cumprimento dessa promessa, tem um espaço, um vão, que se chama, você já deve ter ouvido muitas vezes, o processo. Nesse processo é que o Senhor vai nos forjar. Porque o Senhor não quer nos dar uma promessa e nos perder dentro da promessa. O Senhor não quer nos dar algo e que a gente se perca, que o nosso coração se perca, que o nosso coração esteja mais voltado para esse algo do que para Ele, porque o nosso principal foco deve ser Cristo. E o principal interesse de Deus é nos ter, é ter o nosso coração. Então o Senhor, Ele faz com que nós passemos por esse processo para que Ele possa colocar nosso coração no lugar certo, para que a gente possa ver onde está nosso coração. E muitas vezes a gente descobre, eu mesma descobri, que meu coração estava no lugar errado. E nós temos que fazer esse processo de voltar ao primeiro amor, de voltar ao lugar certo, voltar ao lugar que o Senhor nos quer, voltar ao lugar que a gente nunca deveria ter saído. Para contextualizar, Êxodo 6, versículo 2, que fala: Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Também, Êxodo 9, versículo 14. Na verdade, 13. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com esse propósito: mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Sabe o que Deus me revelou na leitura de Êxodo? Foi que a Moisés, e a Arão e ao povo de Israel desse tempo aqui, Deus se revelou como o Senhor, Yahvé, que é o Eu Sou. Antes Deus tinha se revelado como Deus Todo-Poderoso, Deus tinha se revelado de outras formas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ao povo de Israel daquela outra época. Mas agora que Deus queria tirar Israel do Egito, Deus se revelou como o Senhor. E o que eu entendi com isso foi que Deus, ele é o Senhor, e ele queria mostrar tanto para o povo de Israel como para nós que ele é o Senhor e a vontade dele vai se cumprir. Os propósitos dele vão se cumprir. A gente quer ou não, porque o Senhor é Deus. É claro que na nossa vida como povo de Deus, nós devemos nos render sim à vontade do Senhor. Porque quando nos rendemos à vontade do Senhor, fica mais fácil. Mas a própria Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Então, que nós possamos nos render realmente à vontade do Senhor para que ela seja feita. Não nos rebelarmos, não fazer a nossa vontade quando a gente sabe que aquela não é a vontade do Senhor, mas procurar viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Voltando para a questão do propósito do Senhor, Deus tem um propósito para cada coisa e para cada ação dele. Sabe, para cada porta aberta ou fechada, Deus tem um propósito. E esse propósito está muito ligado com onde está nosso coração, onde Deus quer que esteja nosso coração. Porque, sabe, a realização, o cumprimento da promessa não vai nos abençoar somente a nós. Não quer dizer,
não quer falar somente sobre nós, mas sobre várias outras pessoas, é sobre um propósito muito maior que Deus tem, não para só em nós. Então Deus, ele quer que nosso coração esteja preparado para isso, preparado para que nós possamos abençoar outras pessoas por meio disso que ele nos deu, que ele nos entregou, que ele nos confiou também. Então ele permite que nós passemos por esse processo, que muitas vezes vai nos ferir, mas o Senhor é o mesmo que fere, ele é o mesmo também que cura, e das nossas feridas saradas e curadas pelo Senhor, ele faz sair cura para outras pessoas, porque o ministério é isso. Eu vi uma frase que falava: o ministério é alguém tá ali se banhando com um óleo que saiu de nós quando nós fomos espremidos pelo Senhor. Então, nesse processo, o Senhor, ele nos espreme, ele nos molda, ele nos estica, ele nos faz um vaso realmente nas mãos dele, porque ele é o oleiro. Então, imagina Deus nos usando como um vaso, e ele quer nos fazer um vaso de honra, não um vaso para desonra. Mas nós temos que nos render ao propósito do Senhor. Eu não sei se você estiver passando um processo dolorido, que você muitas vezes pensa em desistir, mas você mesmo sabe que para onde nós iremos, se só Ele tem a palavra de vida eterna. Eu sei que você não vai desistir. Tô aqui para te apoiar e dizer que o Senhor está com você nisso. Porque em todos os profetas, todas as pessoas que o Senhor permitiu que passasse por um momento difícil, por um processo, Ele falou em todas as vezes que Ele estaria com essas pessoas. Ele falou isso para Jacó, falou isso para José, falou para Moisés, falou para Abraão, falou para todos os filhos dele que Ele estaria. Jesus falou para os discípulos, falou todas as vezes que Ele estaria com eles. Sabe quando Deus fala que vai estar conosco por onde a gente andar, não quer dizer 100% das vezes que nós vamos poder dar qualquer passo que o Senhor vai estar conosco, nos abençoar. Mas quer dizer muitas vezes que Ele vai estar conosco e nos abençoar aonde Ele nos enviar. E os locais que Ele nos envia, às vezes, não são os mais favoráveis, não são os mais fáceis. Mas mesmo assim o Senhor está conosco. Assim como ele estava com Daniel na cova dos leões, assim como ele estava com José no Egito, na prisão e em vários lugares, ele está conosco. E o Senhor vai cumprir o propósito dele. Então, se você está passando por um momento difícil, porque eu sei que o processo, ele é muito doloroso, ele é muito difícil, ele tira coisas de nós, ele nos traz à tona uma coisa que às vezes a gente não aguenta, a gente fica pensando, meu Deus, porque eu sou assim. Se você está passando por um propósito, por um processo, por um momento difícil, por um momento de ser esticada por Deus, saiba que vai sair um bom perfume de você. Porque o bom pastor, o nosso Deus, Senhor Jesus, nosso bom oleiro, ele tá nos fazendo para um vaso de honra. Permaneça nele. Sabe, eu rejeito em nome de Jesus toda indignação que às vezes brota no nosso coração contra o Senhor. Às vezes a gente fica pensando, Pai, por que passar por tanta dor, por tantas coisas, Senhor Jesus, mas sabe que vai sair bons frutos, porque sem Deus nós não podemos fazer nada, mas os frutos do Espírito Santo, vão ser gerados em nós. E Deus vai cumprir todas as boas palavras e toda a sua boa vontade em nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos orar então para terminar. Pai, que o Senhor abençoe o coração dessa pessoa, que o Senhor traga para ela paz, alegria, força e confiança em Ti. Livre ela, Pai, de todo ressentimento, e que a Tua paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar essa pessoa no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente, e até o próximo vídeo.